Eu tenho visto muito esquerdista rico, geralmente aquele herdeiro que nunca teve que pensar em boleto para pagar na vida, nunca teve que trabalhar, nunca teve que empreender, e daí não sabe a dor que é você trabalhar e ter que dar boa parte do seu trabalho pro governo, e também tem tempo de sobra para ficar pensando em gênero neutro e outras baboseiras. Pronomes, ele dela, ele dele, elo delo. Nossa, cara. Não tem nenhuma conexão com a realidade da população. Muita gente falando besteira e dizendo que defende os aumentos de impostos promovidos pelo Haddad desde o início do governo, com a PEC da transição e com a aprovação do arcabouço fiscal. Pois muito bem, pensando nisso, né, eu decidi acolher uma ideia do meu amigo Renan Santos, do MBL, e apresentar um projeto de lei chamado Heróis do Tesouro. Então você que é um esquerdista, que acha que o governo tem que cobrar mais mesmo, tem que arrecadar mesmo, especialmente você que é um esquerdista rico, e a gente vê no mapa eleitoral, né, das últimas eleições, que os bairros mais ricos, principalmente de grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, têm votado, né, cada vez mais nas esquerdas, especialmente público universitário, ou seja, reforçando o que eu coloquei, não é nem a elite que construiu, a geração de ricos que construiu a própria riqueza, mas uma geração de herdeiros, né, que está votando na esquerda. Se você faz parte desse grupo, agora você tem a oportunidade de pagar mais imposto voluntariamente. O projeto Heróis do Tesouro faz com que todo cidadão tenha o direito de dizer para a Receita que quer pagar mais imposto, né, e passar para uma alíquota superior àquela que é cobrada do cidadão que não adere ao programa. Então você, né, que quer mostrar que você é um otário, quer dizer, que você é um patriota, tá me chamando de otário? que você quer contribuir, né, com os privilégios da elite do funcionalismo público, da classe política, do judiciário, com as viagens da Janja, você que quer mostrar que está contribuindo com o chamado esforço fiscal do Haddad, vai poder pagar mais imposto. Mais do que isso, você vai ter o reconhecimento por isso. Você vai poder jogar na cara, né, de direitistas como eu, né, que você tá lá com o nome no site oficial do governo como um dos heróis da Receita. Você vai poder ostentar com orgulho o seu diploma, com orgulho, né, o certificado de que você está contribuindo mais para a sua nação. Você vai poder dar o exemplo, falar sobre esse projeto nesse vídeo e também sobre outras questões como os gastos dos deputados em 2024 com publicidade, e também mais um escândalo do governo Lula, dessa vez envolvendo a ministra Aniele Franco e a ministra Macaé Evaristo, que mal assumiu a cadeira e já começa aí no centro de um escândalo que, aliás, de dar calote em funcionários terceirizados, né, do Ministério da Igualdade Racial. Tudo isso logo depois que você deixar o seu like, deixar o seu comentário, né, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Lembrando que a gente tá com a meta e vamos bater 3 milhões de inscritos nesse ano. Vamos aproveitar que esse é o ano da guerra pela liberdade de expressão. Esse é o ano em que a gente vai vencer a queda de braço no mundo, não só no Brasil, no mundo, em relação à liberdade de expressão e de debate nas redes sociais. Então vamos aproveitar esse momento histórico e crescer cada vez mais o nosso trabalho, porque antes de ser deputado federal, eu sou um militante político, eu sou um cidadão cujo poder, para além de um voto em 513 na Câmara dos Deputados, vai além disso para a questão da comunicação, da informação, né, de influenciar pessoas e mostrar a verdade para as pessoas e me aprofundar em temas políticos que a maior parte da população não compreende, não vai além da segunda página, né, justamente para que você saiba fazer um debate qualificado e tenha, né, nas suas mãos e tenha consciência, né, de tudo aquilo que você pode fazer para mudar a realidade ao seu redor, não só a sua realidade, mas a realidade do país como um todo. Então, vamos bater essa meta aí com a ajuda de vocês. Então, gente, olha, eu falei, né, sobre o princípio aí do projeto Heróis do Tesouro logo no início do vídeo, né? Então, todo mundo continua pagando a mesma tributação, mas, né, aquele cara que quer dar o exemplo, aquele cara que quer falar, existe um ditado americano, né, que diz: coloque o dinheiro, né, onde sua boca está, né, em tradução livre, né? Ou seja, se você acredita naquilo que você está falando, coloque dinheiro nisso. Então, se você acredita no que você está falando, dá o exemplo, né, e pague. Aliás, é uma coisa que eu costumo dizer, é um ditado muito antigo, né, que eu costumo levar aí para minha vida pública, né, que é verba movem, exemplo traum, né? As palavras movem e o exemplo arrasta. Então, você que é esquerdista, dê o exemplo, escolha pagar uma alíquota diferenciada de tributação, pague mais impostos e tenha o seu site lá oficial, né? Lá como um grande adorador do leão da Receita, você pode até, começar a utilizar roupas com símbolo de leão, sabe? Faz esse cosplay de leão, né? E mostre que você de fato quer contribuir, né, para o esforço arrecadatório do Haddad.
Haddad e para um modelo de arcabouço fiscal que fracassou no mundo inteiro, um modelo baseado em arrecadação e não baseado em teto de gasto, teto de dívida, em limite de despesa para o governo, como funciona no mundo desenvolvido. Mostre que todos os economistas ortodoxos, todos os monetaristas, mostre que todos os liberais estão errados e que o modelo do Haddad vai dar certo pela primeira vez na história em um país do mundo. Bom, eu quero falar aqui com vocês também uma matéria aí do Congresso em Foco, do Lucas Neiva, que revelou que os deputados gastaram mais de 800... Peraí, tô exagerando aqui. Meu Deus, cara! Os deputados gastaram mais de 86 milhões de reais do nosso dinheiro com a divulgação da própria imagem, com a divulgação do próprio mandato. Só para vocês terem uma ideia, né, os 20 deputados que mais gastaram do nosso dinheiro para divulgar a própria imagem, gastaram aí, em média 400 mil reais, né, num ano para divulgar o próprio mandato. Vocês sabem o quanto eu gastei em 2024 para divulgar o meu próprio mandato? Aliás, né, muitos desses, né, que utilizaram verba para divulgar o próprio mandato, utilizaram justamente, coincidentemente, turbinaram os gastos com publicidade no ano de eleição municipal, né? Gente como a Tabata Amaral, como Guilherme Boulos, né, que tem um discurso em defesa dos mais pobres, na hora de defender os mais pobres, né, em relação à cota parlamentar, para quem não sabe, né, é o dinheiro, depende do estado, mas 40 a 50 mil reais por mês de reembolso que o parlamentar pode utilizar para passagem aérea, para gasolina, para aluguel de carro, para gastos com escritório na sua base eleitoral, para divulgação de mandato parlamentar, para contratação de segurança, para pagar alimentação, né, e por aí vai. Vocês sabem que esses que dizem, né, se preocupar com os mais pobres é justamente quem utilizou o dinheiro dos mais pobres para fazer a divulgação da própria imagem em ano eleitoral. Quando você não utiliza a cota parlamentar, né, isso fica como uma sobra, um resto que o legislativo prevê um orçamento, né, e no orçamento prevê-se, né, que todo parlamentar vai gastar toda a sua verba, né, justamente porque é o que é o correto a se planejar, né. Se há um limite máximo, você tem que reservar aquele orçamento, porque caso o limite seja utilizado, né, não vai faltar dinheiro, né? É assim com qualquer planejamento. Nós podemos discordar do limite máximo, como eu discordo e eu luto contra. Agora, que tem que haver a reserva caso ele seja atingido, tem de haver. Pois muito bem. Quando esse limite não é utilizado, quando sobra dinheiro, quando eu não uso a cota parlamentar, esse dinheiro volta para o Tesouro e, voltando para o Tesouro, pode ser investido aí nas mais diversas áreas: saúde, educação, segurança, pagamento de dívida e por aí vai. Sabem quanto eu gastei com a divulgação do meu mandato no ano passado, só para fazer a comparação com esses que gastaram 400 mil? A mesma coisa que eu gastei em 23, 22, 21, 20, 19. Zero. Absolutamente nada. Mentira! Mesma coisa que eu gastei com carro, com gasolina, com segurança. Mesma coisa que eu gastei com alimentação. Absolutamente nada da cota parlamentar, né? Para além disso, né? Abri mão, né, do meu aumento de salário, né? Mesmo no primeiro mandato, onde não houve aumento de salário, fiz a doação todos os meses de 20% do meu salário. Já doei mais de 400 mil reais, né, do meu salário. Então, quando vem juiz, promotor me encher o saco, fala, PEC antiprivilégio e tal, mas e vocês, deputados, que não dão exemplo? Eu dou. Eu faço o que eu posso. Eu não posso obrigar os outros deputados a fazer, a não ser que eu aprove a minha PEC antiprivilégio. Agora, diferente de vocês, que além do salário, vocês dobram o salário, recebem acima do teto para ganhar 100, 150 mil reais por mês, eu não recebo nada acima do teto constitucional e, para além disso, dentro do teto eu ainda faço doação do que eu recebo legal e constitucionalmente, diferente de vocês que recebem inconstitucionalmente e ilegalmente. Então eu tenho a moral para falar sobre isso porque eu dou o exemplo. E eu quero terminar esse vídeo falando o seguinte: foi revelado um novo escândalo do governo Lula em uma matéria, e veja só, envolvendo funcionários terceirizados do Ministério da Igualdade Racial comandado por Aniele Franco. O que já é esquisito o governo Lula ter funcionário terceirizado, porque a esquerda, né, com seus princípios trabalhistas, sempre se disse contra a terceirização. Inclusive, né, fez um grande estardalhaço que seria o fim das relações trabalhistas, né, a volta da escravidão, a aprovação da lei da terceirização, e agora eles mesmos utilizam, e tendo maioria no Congresso para revogar a lei da terceirização, eles não revogam, né, pelo contrário, eles usam, ou seja, são os hipócritas, né. Mas para além disso, funcionários terceirizados de Ministério de Lula ficam sem salário, funcionários do Ministério da Igualdade Racial estão com salários atrasados, empresa terceirizada alega falta de repasse, mas pasta diz que realizou o pagamento.
pagamentos, matéria da Milena Teixeira. Veja só, funcionários terceirizados da ministra Aniele Franco, aquela que chegou em determinado momento a gastar mais da metade do orçamento discricionário do ministério dela com viagem, aquela que gastou 40 mil reais numa única passagem para si própria para passear em Nova York, aquela que usou o avião da FAB para assistir jogo de futebol, aquela que teve uma assessora racista, né, que atacou todos nós paulistas, né, todos os descendentes de europeus, essa tá dando calote aí nos seus funcionários dentro do Ministério da Igualdade Racial. Veja só, funcionário que recebe um salário mínimo, não tô falando de servidores efetivos do Ministério, não, tô falando de recepcionista, auxiliares, assistentes administrativos, tudo isso com salário atrasado. E o próprio Ministério admite que atrasou os repasses. Olha só, procurado, o Ministério chefiado por Aniele Franco confirma o atraso do pagamento, né? A pasta, no entanto, diz que fez repasses ao Ministério dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Macaé Evaristo. A pasta é gestora do contrato com a R7 Facilities e gerencia os repasses por outros ministérios. Ou seja, o Ministério da Igualdade Racial diz que atrasou mesmo, mas que já pagou e que tá com a ministra Macaé Evaristo, aquela que já assumiu cheia de escândalo de corrupção, tanto a nível municipal como a nível estadual. Agora já tá começando a surgir coisa a nível federal, né? Bom, por onde ela passa, coincidentemente, começam a surgir acusações, denúncias e suspeitas, né? E aí, ela diz que o Ministério da Igualdade Racial diz que tem burocracias que são normais aí na virada do ano. Pô, se é normal, se toda virada do ano acontece, o mínimo que se espera é que tenha um planejamento para que pare de acontecer. Se o Ministério já sabe que acontece, por que não se planeja para que não aconteça? É fácil, né? Se atrasar o salário do terceirizado que recebe um salário mínimo e o salário da ministra, né, mais de 30 pau por mês, está caindo na conta tranquilo, né? O pagamento de viagem, né, em classe executiva da ministra também está caindo tranquilamente. O pagamento de 40 mil reais para ela viajar está caindo, né, tranquilamente. A coluna apurou, no entanto, que os funcionários da empresa continuam sem receber os salários. Inclusive, os funcionários vão se reunir para saber se continuam trabalhando presencialmente. E a coisa não para por aí. A própria empresa que faz a gestão desses contratos, né, possui pelo menos 13 milhões de reais em contratos com o governo Lula, e a Controladoria Geral da União, desde março, está investigando essa empresa por usar laranjas em endereços de fachada. E essa pasta presta serviços para diversas pastas do governo, como igualdade racial, educação e agricultura. Olha só, não satisfeitos com a hipocrisia, né, de contratarem funcionários terceirizados quando eles se dizem contra terceirização, eles ainda deixam de pagar salário. Não são eles os grandes defensores dos direitos trabalhistas do trabalhador? Dentro da própria cozinha, dentro da própria casa, eles não cuidam dos direitos do trabalhador e querem dizer que defendem isso para fora? Defendem encargos pro empreendedor, defendem encargos que depois vão sair do salário do empregado. Agora, quando é o governo pagando a conta ou quando tá saindo do bolso próprio deles, aí não. Aí me lembra o debate do Arthur com o Alfredinho, né? Que o Alfredinho fala, absurdo, tá certo a gente aprovar a lei das domésticas para elas estarem formais, ter direito a 13º, férias, FGTS. Arthur perguntou, e aí quem limpa a sua casa? Ah, uma diarista. Ah, entendi. Então é uma pessoa sem vínculo formal, que não tem direito a férias, FGTS, 13º que você contrata para limpar a sua casa. Entendi, que legal, né? Pô, então faz muito sentido você defender aí a lei das domésticas e a PEC do 6x1, que com certeza a escala vai acabar com a aprovação de uma PEC, assim como a informalidade de empregadas domésticas e diaristas acabou com a PEC das domésticas, né? Óbvio que não, né? É óbvio que não é uma mudança num texto, num papel da Constituição, né, que vai fazer com que toda uma dinâmica de mercado de trabalho mude. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a realidade funciona. Muitos deles sabem disso e agem por mau caratismo e fazem discurso populista de propósito, outros simplesmente são burros.